Graça e paz da parte de Deus. Deus abençoe você que está assistindo esse vídeo. Eu trouxe ontem um vídeo, né? Falando sobre o Salmo 37, versículo 1 e 2. Ainda que foi rápido, né? Eu falei um pouco sobre a prosperidade dos ímpios, né? Que é o Salmo 37, que é o salmo escrito por Davi. Ele trata um pouco sobre isso, né? Sobre a aparente prosperidade dos ímpios e o fim deles, né? Então eu comecei falando, né? O versículo fala para não se irritar por causa dos malfeitores ou por causa dos ímpios, e nem ter inveja, ou seja, não desejar o estilo de vida deles, porque em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Então acho que todo cristão, ele é tentado, ele já foi tentado, né? Nessa área de pensar, poxa, eu tô aqui seguindo Deus, tentando fazer as coisas do jeito de Deus, fazer as coisas certas, mas para lá, ó, o cara que é ímpio, não quer nem saber de Deus, ele prospera, para ele tudo dá certo. Então o Salmo trata mais ou menos disso, né? Que ainda que os ímpios estejam prosperando, que Deus ele vai exterminar os ímpios da face da terra, que ele vai soprar e eles vão sumir, assim como some a erva verde, né? E aquilo que vai ficar são justos, são aqueles que o Senhor escolheu, são aqueles que confiam no Senhor, que entregou o caminho ao Senhor, né? Porque ainda que os ímpios prosperem por um breve tempo, né? Deus vai exterminar todos eles da face da terra. A Bíblia nos diz isso. Então, ontem eu tratei do versículo 1 e 2, né? Hoje eu vou tratar só do 3, e aí vou fazendo outros vídeos tratando dos outros versículos. Então, logo depois que Davi fala pra gente não se irritar e nem ter inveja dos ímpios, né? Ele vai começar a trazer alguns imperativos, né? Para que a gente pratique em nossas vidas e também não fiquemos nem aborrecidos e nem sintamos inveja daqueles que praticam a iniquidade, né? E para que não desejamos ter a vida deles. Então o salmista ele vai trazer para a gente alguns imperativos, como confie no Senhor, entregue o seu caminho ao Senhor, descanse no Senhor, né? Faça o bem, abandone a ira. Eu vou tratar hoje especialmente do 3. O versículo 3 diz: confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Aí eu vou trazendo outros vídeos com os próximos versículos. Vou estudar agora só o versículo 3. Então, confie no Senhor e faça o bem. É aquilo que a gente vai falar primeiro. Aqui nós temos dois imperativos. Confie no Senhor, é um imperativo, é uma ordem. E façam o bem, ou faça o bem, né? Também é outro imperativo. Vamos falar primeiro do confie no Senhor. Se eu descer aqui agora na rua e fizer uma pesquisa aqui para as pessoas, aqui começar a perguntar para as pessoas, você confia em Deus? Você confia em Deus? Começar a perguntar para as pessoas, você confia em Deus? A não ser que eu ache um ateu dogmático, né? O ateu dogmático é aquele ateu não só prático, mas é aquele ateu que afirma, né? Nega a existência de Deus por meio de afirmações. Todas as pessoas vão dizer que sim. Apesar que, né? Biblicamente falando, a Bíblia fala que não existe ateu. O homem, ele tem conhecimento de Deus, mas ele suprime essa verdade. Mas, categoricamente, né? Existem ateus dogmáticos, que são aqueles ateus que negam a existência de Deus por meio de suas afirmações, né? Então, ainda que eu pergunte a todos vão dizer que confiam em Deus. Todas as pessoas, a não ser que eu encontre um desses aí, né? Eles vão dizer sim, eu confio em Deus. Só que a confiança em Deus, ela não é meramente uma confiança intelectual. Não é por apenas alguém dizer assim, eu confio em Deus, que de fato ela confia, né? Essa confiança aqui que o salmista está nos impondo e está nos trazendo, ela não é meramente uma confissão de crença em Deus, né? As pessoas tendem a dizer que quando alguma coisa sai do seu controle, né, elas falam assim, Deus está no controle. Só que na maioria das vezes nem elas mesmas creem nisso totalmente. É apenas um modo de dizer, né, Deus está no controle. Mas às vezes nem elas mesmas confiam nisso totalmente, né? A palavra original, da língua original, é Baltak. Eu me desculpe aí os estudantes, os professores de hebraico, se eu não sei a pronúncia certa, mas é Baltak, que quer dizer confiar, né? E seus significados são confiar em,
ter confiança, ser confiante, ser ousado, estar seguro e sentir-se seguro. Outro significado também é estar descuidado. Então, nesse contexto aqui do salmista, a confiança ela é uma atitude de fé total em Deus. Completamente. Total. Não é essa fé que a gente pergunta assim, você confia em Deus, elas vão dizer confio. Não. Essa confiança aqui, do que o salmista está dizendo, confio no Senhor, é uma atitude de fé total em Deus. É uma confiança completa, plena e segura. É uma certeza absoluta em Deus. E quando o crente confia em Deus, dessa forma aqui que o salmista está nos trazendo, né? Confie no Senhor e faça o bem. Essa confiança gera em nós, nos crentes, alguns frutos que vão agir na vida dele tanto de forma ativa quanto de forma passiva. E aqui eu trouxe para vocês alguns frutos, né? Não necessariamente ele tem uma ordem ou uma quantidade. Eu que separei alguns para que fique claro, né? E que para a gente possa entender o fruto dessa confiança, né? Confiança em Deus. Mas sabendo que o fato de confiarmos em Deus dessa forma aqui que o salmista está falando, vai sim gerar em nós, tem que gerar em nós e gerará em todo crente frutos. Então, quais são os frutos dessa confiança em Deus? São frutos que ele se evidencia tanto de forma ativa na vida do crente, quanto de forma passiva. E a confiança passiva ela vai gerar em nós, a primeira coisa é descanso. O crente que confia em Deus, Baltac, né? Esse termo, Baltac. Dessa forma que o salmista está dizendo, ele confia plenamente em Deus, seguramente em Deus, ele tem certeza da soberania de Deus, e isso vai gerar nele descanso. Esse é o primeiro fruto. O segundo fruto é paciência. E aqui a paciência, ela se enquadra bem nesse salmo aqui, porque é paciência no quê? Paciência para saber que Deus vai julgar todas as coisas, ainda que os ímpios prosperem. Ele tem que ter paciência, né? Paciência na soberania de Deus, na justiça de Deus. Ser paciente também com os outros, né? Paciente para esperar em Deus. Então a paciência também é um dos frutos da confiança em Deus. Outro fruto é esperança, né? Gera esperança na vida do crente. Segurança. O crente, quando ele confia em Deus, ele é uma pessoa segura de Deus e de si mesmo. O quinto fruto é contentamento. E esse aqui é maravilhoso, porque o apóstolo Paulo lá, né, quando ele, inclusive é o versículo lá, tudo posso naquele que me fortalece. Muita gente pega esse versículo, traduz, né, entende de forma errada, como se Paulo estivesse dizendo que ele pode todas as coisas, porque ele é filho de Deus. Mas ali naquele contexto ele está escrevendo para agradecer uma das igrejas que mandou para ele uma oferta, né? E aí ele escreve para agradecer essa oferta. Ele diz assim, escrevo agradecendo pela oferta e tal. Ele fala assim, sei o que é passar necessidade e também sei o que é ter em abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele está querendo dizer, sei tanto passar necessidade quanto passar fome. É como se ele estivesse dizendo assim, posso passar por qualquer coisa, porque Deus me fortalece. É esse o sentido. E aqui contentamento, eu acho que é um fruto da confiança, mas se enquadra também aqui no Salmo, porque o crente, Deus não chamou todo mundo para ser rico. Isso aí é uma heresia da teologia da prosperidade, que diz que todo mundo deve ser rico, que as bênçãos de Deus são todas aqui na terra, que o crente ele deve ir atrás de bênçãos. Não, Deus ele pode sim ter cristãos e tem ricos, mas a maioria não. A maioria não são ricos e muitos deles passam por provações, passam por dificuldades, passam por coisas, enquanto os ricos estão aí, aumentando as suas riquezas. Só que uma coisa é que o fato de confiarmos em Deus, o que gera em nós é contentamento, é estar contente na situação em que Deus nos colocou. Ou seja, se Deus... esse momento que você está passando aí na sua vida, que eu estou passando na minha, que todo crente está passando na vida dele, é o momento que Deus preparou pra gente. A gente deve estar contente nessa situação
E em vez de buscar por que está acontecendo isso, perguntar a Deus o que é que eu posso aprender com isso, né? É o contentamento. E o sexto fruto, né? Não tem ordem, eu só, para falar de cada um, eu enumerei. O sexto fruto é a paz. Meus irmãos, eu sei que infelizmente é um dom de Deus, mas infelizmente também não é um dom de Deus para somente uma elite de cristãos. Todo cristão verdadeiro deveria experimentar a paz de Deus. Mas infelizmente, nem todos experimentam, nem todos descansam, porque nem todos confiam da mesma forma. É uma bênção, meu irmão, a paz de Deus. É uma bênção, é uma paz que excede a todo entendimento. Todo cristão deveria buscar essa paz. A paz é uma pessoa, né, Jesus Cristo, mas é a confiança em Deus. Todo cristão deveria experimentar essa paz, meus irmãos. Isso se dá por meio da confiança, né? Às vezes a gente pergunta assim, tem cristãos que dizem que confiam em Deus, né? Mas quando podem, tentam pegar o controle, né? Para fazer as coisas do seu jeito. Eles não confiam de verdade, infelizmente. Mas a paz é uma coisa maravilhosa, meus irmãos. Eu não tenho como descrever. Só a única coisa que eu posso dizer para vocês é que quem confia no Senhor de fato, que todas as coisas acontecem por meio de Deus, por sua vontade, seja o bem, seja o mal. Deus, ele não é autor do mal. Ele não faz o mal a ninguém. Mas ele usa o mal para atingir os seus propósitos, para que o crente aprenda algumas coisas. Ele vai usar o mal para algumas coisas, mas ele não é autor do mal. Mas sim, ele usa as circunstâncias, a maldade humana, até Satanás, né? Até o diabo, como diz Martinho Lutero, é um cachorro nas mãos de Deus, na coleira, né? Deus manda lá, ele vai, Deus puxa, ele volta. Então, a gente tem que ter essa confiança de que Deus é o criador do universo, o sustentador do universo. Ele domina sobre todas as coisas. Eu vi uma vez um pastor falar sobre uma coisa, isso que eu achei bem legal, que eu até lembrei agora. Muita gente acha, né, que é o bem contra o mal, um contra o outro, né? Mas o que realmente, biblicamente, sabe o que acontece? E quem crê em Deus e confia em Deus sabe como é? Isso aqui tudo é o reino de Deus. Na palma da minha mão é o reino de Deus. Esse pontinho aqui, ó, é o reino do diabo. Ele está dentro do reino de Deus. Ele não pode tocar num fio de cabelo de ninguém, se Deus não permitir. Então a gente tem que confiar nesse Deus, que é soberano, que decreta todas as coisas, que é bom, que é bondoso, né? Mas voltando aqui para a confiança, aqueles frutos já que eu falei, paciência, esperança, segurança, contentamento e paz, são frutos, né, que de uma certa forma são passivas. A gente confia em Deus e Deus gera isso em nós. É todo fruto do Espírito, é Deus quem faz isso. Mas o que a gente tem que fazer é confiar. Nós confiamos em Deus e Ele gera esses frutos em nós, que é descansar, que é a paciência, a esperança, a segurança, o contentamento e a paz. Mas também há dois frutos aqui que eu acho que a gente pode chamar de frutos ativos, né? Que é a ousadia e a coragem. O cristão, ele é um paradoxo. Ao mesmo tempo que ele é uma pessoa de paz, que ele é uma pessoa de paciência, de contentamento, ele é corajoso, ele é ousado. Se tiver que ser corajoso, ele é corajoso. Se tiver que ser ousado, ele é ousado. Então, aqui há dois frutos que eu vejo que os cristãos, por confiar em Deus, né? Deus vai produzir esses frutos nele, né? Quer dizer, ou esse fruto, né? Que é um fruto, por meio da coragem é que nem um fruto do Espírito, né? Apesar de ser enumerados como vários lá, a Bíblia fala de o fruto do Espírito. Longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Não são os frutos, é o fruto. Mas Paulo vai listar lá vários. Então esse fruto, que também é fruto do Espírito, ele nos permite enfrentar os desafios da vida com plena confiança em Deus, com ousadia e com coragem. Ao mesmo tempo que descansamos na sua soberania, crendo em toda a providência divina. Como diz lá as Escrituras em Provérbios, capítulo 3, 5 a 6, diz assim: confia no Senhor de todo o teu entendimento, ou de todo o teu coração. Não se apoie no seu entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, providência divina.
se reconhece Deus em todos os caminhos e Ele vai endireitar as tuas veredas, os teus caminhos, Ele vai providenciar todas as coisas, né? O que não quer dizer, meus irmãos, que tudo vai acontecer às mil maravilhas. A Bíblia não diz isso, né? Mas ela diz que Deus estará presente em todas as coisas. Mas ela não diz que tudo vai acontecer às mil maravilhas, né? Que tudo vai dar certo para o crente. Mas que ela também diz que tudo que acontecer, seja de bom ou seja de mal, é a vontade de Deus para a gente naquele momento. Se acontecer alguma coisa boa, e infelizmente os cristãos eles pensam assim, às vezes acontece coisa boa na nossa vida, a gente dá glória a Deus. Mas aí quando acontece alguma coisa mal, a gente, isso não é de Deus, né? É do diabo. Não, aí a gente não quer correr daquilo, se desespera. Mas tanto o bom quanto o mal que sobrevém na nossa vida é da vontade de Deus, né? Ainda que Deus não seja o autor do mal, né? Satanás é o autor do mal, mas Deus ele usa as circunstâncias, usa os momentos, usa a maldade, né? De uma certa forma, para nos ensinar alguma coisa, né? A Bíblia vai dizer, irmãos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, todas, sejam boas, sejam ruins, sejam todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, lá em Romanos, né? Então devemos confiar em Deus totalmente, plenamente, de olhos fechados. É essa confiança aqui que o salmista está dizendo. Confie no Senhor, né? Agora, essa confiança, meus irmãos, né? Ela vem acompanhada de uma ação, né? E aqui a gente vai entrar na segunda parte, né? Faça o bem, né? Então, quando você confia em Deus, é fé, mas fazer o bem é obras. E aqui há uma maravilhosa combinação, né? De fé, confiança plenamente em Deus e fazer o bem, que é obras, né? Porque a Bíblia também vai dizer que fé sem obras é morta, né? Então, primeiro eu vou dizer para vocês, irmãos, biblicamente falando, o que não é fazer o bem, né? Não é como o mundo entende, porque para os ímpios é assim, eles pensam assim, basta fazer o bem que a gente vai para o céu, né? Eles entendem isso aí, né? Eles pensam que por eles exercerem alguns atos de bondade, né? Eles já estão garantidos para o céu. Alguns chegam até a pensar que pelo simples fato de pegar uma marmita, né? Vou dar um exemplo. E dar uma marmita para um morador de rua, né? Que Deus os aceitará por isso, porque eles já fizeram isso ou fazem isso, né? Alimentar os pobres. Vou dar um exemplo aqui. Eles acham que são pessoas boas por causa daquilo que eles fazem, né? Por seus atos de justiça, entre aspas, né? Ou melhor, eles acham que por aquilo que eles não fazem também, né? Porque eles pensam assim, eu nunca matei ninguém, então eu sou uma boa pessoa. Só que eles são fofoqueiros, são mentirosos, são desonestos, são egoístas, odeiam uns aos outros, desejam mal, são vingativos, e quando alguém não age segundo o padrão que eles estabeleceram de bondade, são maldosos, caluniadores e violentos. Isso não é bondade, meus irmãos. Na maioria das vezes eles são bons para aqueles que são bons para eles, né? Mas se alguém o trata com maldade ou com rapidez, eles são vingativos, né? E o pior é que existem crentes, meus irmãos, que são iguais aos ímpios, né? Que agem da mesma forma que eles. Eles são vingativos, são vingativos, né? Eles pagam o mal com o mal, né? O crente ele não pode agir da mesma forma que o ímpio. Há uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes que eu gosto muito, né? Que ele está falando, eu gosto muito desse pastor. Ele estava falando mais ou menos sobre o fato do ímpio guardar mágoas, né? Sobre essas coisas assim. Tem uma partezinha que ele diz assim, ó. O ímpio falou mal de você, ele falando pro crente, né? Pro cristão. O ímpio falou mal de você, você fala bem dele. Ele te amaldiçoou, você abençoa ele. Ele te persegue, você ora por ele. Cada um representa o reino a qual serve. Não existe cristão vingativo, meus irmãos. Não existe cristão que paga o mal com a mesma moeda. E, infelizmente, existem muitos cristãos que têm agido assim. Agido da mesma forma que o ímpio. E agora eu vou dizer para vocês aqui qual que é o bem que o salmista está querendo dizer, né? Faça o bem, né? E o bem também que a Bíblia nos ensina a fazer, né? Lembra quando Jesus disse assim a seus discípulos?
que a justiça deles deveriam exceder em muito a justiça dos fariseus? A bondade da gente também. A bondade, ela deve exceder em muito a bondade, aquilo que o mundo chama de bondade, né? E o bem da Bíblia é um bem de natureza superior. É aquilo que é bom, que é agradável. Então, quando ele diz assim, confie no Senhor e faça o bem, ele está dizendo, é um bem de natureza superior, né? Faça aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é moralmente correto, ainda que ele traga prejuízo. Ainda que ele traga prejuízo, né? Se é correto, faça, mesmo que você se prejudique com isso. Então, é aquilo que é moralmente correto, que é gentil, que é generoso, que é benéfico, que é justo e que é verdadeiro. É esse tipo de bondade. Esse tipo de bondade não tem nas pessoas do mundo, né? O mundo, existe uma coisa chamada graça comum na teologia, que é mesmo os ímpios, eles agem, há bondade dentro deles, há verdade em algumas coisas, porque Deus ele refreia o mal, senão a humanidade se destruiria. Mas esse tipo de bondade superior, gentil, que é benéfica para os outros, que é justa, que é correta, não tem nos ímpios. Os ímpios eles pensam em si, eles não querem saber de Deus e não têm amor ao próximo, eles têm amor a ele mesmo. E aqueles é a quem ele ama, né? Mas o crente é chamado para ser o oposto. O crente ama a Deus e ama o próximo. O crente ele deve pensar nele por último. Primeiro é Deus e depois o próximo. As pessoas do mundo não, elas não amam a Deus, elas amam a si mesmo e não amam o próximo. Mas elas amam até aqueles que amam que são próximas a ela, né? Aquelas que família, mulher, parente, mas às vezes até brigam com elas, né? Mas eles estão pensando neles. Eles é amor próprio. Eles são deuses de si mesmo, né? E aqui vale lembrar, meus irmãos, que o conceito na Bíblia de bondade, de ser bom, ela ultrapassa, ela vai muito além do aspecto material e humano, né? Ela vai além de ética. Ou seja, esse contexto, o conceito de bem, ela vai além de ética e de moral. Porque bom, só um que é Deus. E quando agimos com bondade, nós refletimos o caráter de Deus. Nos tornamos semelhantes a Ele em amor, né? Infelizmente, o mundo muitas vezes, meus irmãos, não vê Deus em nós, nos cristãos. Não vê o reflexo de Deus porque a gente às vezes é parecido com o mundo. A gente é vingativo, quer pagar o mal com o mal. É complicado, né? Queremos devolver as coisas na mesma moeda, né? Falou mal de mim, vou lá e detono ele também, né? Tem me perseguido? Vou fazer de tudo então para acabar com ele. É assim que os crentes pensam, né? Só que isso não, alguns crentes, né? Isso não é atitude de cristão, meus irmãos. Não é e não podemos agir assim. Cristo nos chama para sermos diferentes. E mesmo que os ímpios prosperem em seus maus caminhos, né? E aqui nesse salmo aqui, o prosperar em seus maus caminhos também significa que mesmo que eles prosperem às custas dos cristãos, em cima dos cristãos, cometendo injustiça, sendo desonestos, mesmo que isso aconteça, os crentes são chamados para confiar em Deus, né? Confiar em Deus completamente e fazer o bem, de um modo superior. Agir com bondade, orar por eles, abençoá-los, mesmo que eles sejam injustiçados, mesmo que eles sejam, né, os ímpios sejam desonestos com os crentes. Os crentes são chamados a agir diferente, a orar por eles, a não persegui-los, a não pagar o mal com o mal, assim a fazer o bem. Confiar em Deus, que Deus vai trazer a justiça no tempo certo, e fazer o bem, mesmo para os ímpios, né? E tem cristãos que não concordam com isso. Você às vezes vai até conversar com eles e fala assim, mas não, pisou no meu calo, eles não aguentam, né? Só que, gente, olha para Jesus na cruz. Descarrado, cuspido, bateram nele, fizeram tanto mal a ele na cruz, ele ora, Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Aí vai ter gente que vai dizer assim, mas eu não sou Jesus, né? Muita gente pode dizer isso. Só que olha o que está escrito em 1 João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz está nele, deve andar como ele andou. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 e 6. Tenham entre vocês o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus,
não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo e reconhecido em figura humana. E ainda outro versículo, João 13,15, aqui é Jesus falando. Eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vocês também. Eles falando com os discípulos, né? Efésios capítulo 5, versículo 2. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Então, alguém pode dizer, mas eu não sou Jesus. Mas ele mandou, ele deu o exemplo. É uma ordem. A gente tem que ser diferente do mundo. Se a gente tem que refletir o caráter de Cristo, e mesmo que soframos injustiça, perseguição, a gente deve ser o oposto do ímpio. Não devemos agir igual a ele, né? Igual ao ímpio. Então eu poderia citar aqui, meus irmãos, vários versículos para comprovar que isso aqui é um mandamento de Deus, porque a gente deve fazer o bem, né? Um bem superior ao bem que o mundo conhece como bem, né? Confiar em Deus e fazer o bem. Mas eu quero dizer uma coisa, não existe cristão vingativo, não existe cristão que paga o mal com o mal, não existe. Cristão irado, não existe, né? Se você que é cristão, se ainda tem esse temperamento, você tem que pedir perdão a Deus, se arrepender dos seus pecados, porque não pode ser assim, você não pode pagar o mal, com a mesma moeda, né? Olha o que o salmista vai dizer aqui no Salmo, né? Já no Salmo 37, ele vai dizer acerca do justo, né? Do justo, do crente. Observe aquele que é íntegro e reto, porque o futuro dele será de paz. Ou seja, um crente, ele é uma pessoa que busca a paz. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. O justo, ele é generoso. Ele é generoso. Ele vai dizer também no Salmo 37 aqui. Deixe a ira, abandone o furor, não se irrite. Ou seja, o crente deve ser calmo, sereno, tranquilo e paciente. Ele não deve andar irado. É todo o oposto, né? A ira é coisa de ímpio. Furor é coisa de ímpio. Né? O crente ele deve ser calmo, ele deve ser sereno, ele deve ser tranquilo, ele deve ser paciente. Mais um pouco de tempo e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará, mas os mansos herdarão a terra. Né? Quando a Bíblia fala de mansos, meus irmãos, ela está falando de algo muito mais profundo. Não é simplesmente um cara que é calmo e tranquilo, ainda que isso seja bom, né? Mas não é simplesmente um cara calmo e tranquilo, porque existem pessoas no mundo que não têm o Espírito Santo e são calmas e são tranquilas, né? Elas são até chamadas de mansa, mas não é esse tipo de mansidão que a Bíblia se refere, né? O manso é aquele que não revida o mal com o mal. É aquele que tem domínio de si, né? E um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio, né? O manso, ele não age com ira, ele não tenta se justificar, ainda que seja caluniado, fofocado. Ele não usa a sua autoridade para se vingar, né? E a gente tem um exemplo de Moisés, né? Depois de Jesus, claro, a Bíblia vai dizer que o homem mais manso da face da terra foi Moisés. Né? E tem um relato lá de Números lá que Miriam mais Arão fala mal dele, da esposa dele, da sua liderança, né? E diz que Moisés não se defendeu. A Bíblia vai dizer que ele era um homem manso, diz que ele não se defendeu, não procurou usar a sua autoridade para justificar, para abusar da sua autoridade em cima dos irmãos, né? Ele não se defendeu, ele simplesmente entregou nas mãos de Deus. E Deus enviou doença para Miriam, e Miriam ficou de lepra por causa disso, né? E a mansidão, meus irmãos, é um fruto do Espírito. Nós devemos confiar em Deus, na sua justiça. Nós devemos fazer a bondade aqui na terra, mesmo para os ímpios, mesmo para aqueles que nos machucam, que nos perseguem, mas de maneira mansa, né? Confiando em Deus, que Deus vai agir, Deus vai agir com justiça. Nós não temos justiça em nós mesmos, por isso que devemos entregar na mão de Deus. É porque às vezes a gente quer o momento, quer fazer as coisas ali na hora, né? É vingança imediata, mas nós não somos pessoas justas. Por isso que entregamos na mão de Deus, porque Ele vê o que você está passando e vai agir ao seu favor, né? Devemos confiar totalmente no Senhor e na sua justiça. E devemos agir com bondade com todos os homens, mesmo com os ímpios, né? E o finalzinho aqui do versículo diz, habite na terra e alimente-se da verdade. Eu fui comparar, né, algumas versões para entender melhor o significado. A Nova Almeida atualizada, que é essa que eu uso, né, vai dizer, habite na terra e alimente-se da verdade. Outras traduções dizem assim, a tradução brasileira vai dizer,
habite na terra e apacenta-te com fidelidade. A outra ainda vai dizer assim, a NVI, né? Confie no Senhor, faça o bem, e assim você habitará na terra e desfrutará de segurança e de fidelidade. A Almeida Revista e Corrigida diz, confie no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentada. Gostei muito dessa também. E aí nos meus estudos aqui eu achei algo bem legal. Ele diz assim, ó, o verbo ra'á, que é esse termo alimentar, né? Traz a imagem de pastoreio, por isso que você vai ver em algumas traduções dá esse sentido de alimentar, de pastoreio, né? O verbo ra'á traz a imagem de pastoreio ou de alimentação constante, ou seja, viver nutrindo-se da fidelidade de Deus, assim como uma ovelha se alimenta do pátio sob os cuidados do pastor, ou seja, alimenta a tua alma com a fidelidade de Deus, com as suas promessas e instruções. O que também pode ser entendido por alimente-se da verdade, né? Alimente-se da fidelidade ou da verdade. Ou seja, Davi está dizendo, confia em Deus, faça o que é correto, né? Faça o bem, faça o que é certo, permaneça firme, que habite-se na terra, onde Ele te colocou, permaneça firme onde Ele te colocou, e alimente a sua vida espiritual diariamente com a fidelidade e a verdade de Deus. Então, aqui eu finalizo, meus irmãos, com esse texto e quero fazer algumas perguntas para os irmãos para que os irmãos possam refletir, né, e trazer algumas aplicações espirituais, né. Primeira pergunta, meus irmãos, quando as coisas saem do controle, porque nunca esteve sob o nosso controle, né, mas quando as coisas saem, as coisas não estão no nosso controle, é um engano a gente pensar isso, mas quando as coisas saem do controle, você se desespera ou você confia em Deus? Escolha confiar e descansar no caráter de Deus, mesmo quando você não entender os seus caminhos. É o melhor caminho, né? Segunda pergunta. Mesmo em tempos de justiça, você continua sendo luz, fazendo o bem mesmo àqueles a quem não merece? Né? Porque fazer o bem em meio ao mal é uma atitude de fé e é um mandamento do Senhor. Então você continua sendo luz e fazendo o bem mesmo quando te fazem o mal? É uma pergunta que devemos fazer para nós, né? A terceira pergunta, meus irmãos. Você acredita que Deus te colocou exatamente nesse lugar e nessa posição que você está para um propósito? Pois se acredita ou não acredita, permaneça. Não fuja. Deus não te colocou no lugar errado. E o problema não é o lugar onde você está. O problema é como você está olhando a situação. O lugar que Deus colocou é o lugar que é para você estar. Mas a gente não deve se perguntar por que isso está acontecendo. A gente deve nos perguntar o que é que Deus quer nos ensinar com isso e através disso. Entendeu? Quarta pergunta. Você tem se alimentado da fidelidade de Deus? Tem se alimentado da sua palavra? Porque, infelizmente, né, as pessoas, elas até se dizem cristãs, muita gente, mas a Bíblia delas ficam lá, jogada de lado, elas não têm vontade de ler, não têm vontade de estudar, de conhecer o Senhor, né? São muitos cristãos aí rasos de Bíblia, são emocionados, estão ali cantando, louvando, sabem cantar as músicas quase todas, mas de Bíblia são rasos, infelizmente, meus irmãos. E a gente deve se alimentar da verdade, se alimentar da palavra de Deus constantemente, tá bom? Próximo vídeo eu vou trazer os outros versículos, né? Sempre com pedacinhos assim para não ficar muito grande. Mas Deus abençoe sua casa, abençoe sua vida. Que a graça e a paz de Cristo esteja com você, tá bom? Deus abençoe.